No dia 13 de junho de 2023, aconteceu um evento onde foram reunidas as principais lideranças do varejo no Brasil. E dentro desse evento, duas pessoas protagonizaram uma situação no mínimo polêmica. E essas duas pessoas eram Luiza Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, e Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Ambos estavam participando do evento do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo Brasileiro. E, em um certo momento, a Luiza Trajano colocou o presidente do Banco Central contra a parede e disse que já tinha ligado para ele por mais de 20 vezes e que ligaria mais 30 se os juros não caíssem. A Luiza Trajano fez uma forte crítica ao atual nível da taxa básica de juros, a Selic, que nesse momento está em 13,75% ao ano. E durante o evento, o Campos Neto se posicionou de forma técnica e mencionou que pode no futuro abrir um espaço para que a política monetária seja modificada. Ou seja, em outras palavras, acompanhando vários fatores, principalmente o controle da inflação, pode ocorrer uma queda gradativa da taxa Selic. Mas ele não deu indicativos de quando vai ocorrer essa redução na taxa básica de juros, e também qual seria a intensidade dessas quedas. O motivo da insistência da Luiza Trajano sobre o corte da taxa Selic é porque o setor varejista como um todo depende muito de crédito, ou seja, depende muito de financiamentos e empréstimos para as pessoas. Então, quando o crédito está barato, as pessoas acabam gastando mais, consumindo mais e, obviamente, comprando mais na Magazine Luiza. Mas, com a taxa Selic alta, as famílias têm dificuldade no acesso ao crédito. Basicamente, os juros dos parcelamentos vão ficando mais altos, resultando assim em uma diminuição no consumo. E, consequentemente, isso afeta diretamente a receita dessas empresas de varejo, que vão vender cada vez menos, impactando assim a sua lucratividade. Mas, para você entender melhor o porquê do desespero da presidente da Magazine Luiza, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu na empresa nos últimos anos. Em 2020, a Magazine Luiza teve uma valorização de mais de 90% na Bolsa de Valores. Mas, em 2021, a empresa teve uma queda expressiva de 80%. Além disso, a crise econômica afetou fortemente o desempenho financeiro da empresa, mesmo sendo uma das maiores varejistas do Brasil. Em 2022, Luiza Trajano gravou um vídeo pedindo por favor para que as pessoas fossem até as lojas da Magazine Luiza comprarem algum produto. Olá, eu sou a Luiza Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luiza Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você. Então você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnêzinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro. Tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. Eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você. Olhando esse vídeo, me parece que a loja em questão é a Magazine Luiza, a mesma empresa que alguns anos atrás apresentou um crescimento extraordinário, chegando a ser considerada uma empresa referência para as outras empresas de varejo do Brasil. Muitas pessoas falaram que a Magalu seria a Amazon brasileira, mas essa comparação está muito distante da realidade. Antes de chegar nos patamares de baixa na cotação atual das ações, a companhia registrou entre 2015 e 2020 um desempenho sensacional na Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, já que nesse período ela obteve um crescimento superior a 90.000% no seu valor na bolsa. Em 2015, as ações valiam 3 centavos
mas em 2020 elas chegaram a mais de R$ 28. Entretanto, atualmente a Magalu está cotada na casa dos R$ 3,50. Uma forte crise atingiu a empresa, ao mesmo tempo em que o mundo sofre com uma grande inflação e uma recessão econômica. Mas, afinal, como a Magazine Luiza teve uma queda significativa em tão pouco tempo, em um período de quase 3 anos? E será que esse é um problema que pode afetar todo o setor do varejo do Brasil? Os últimos 3 anos foi um período de grande prejuízo econômico em todo o mundo, e o setor do varejo foi extremamente impactado por essa crise. Mas todo esse problema econômico começou em março de 2020. Todo o mundo foi afetado pela grande crise sanitária que atingiu não apenas a saúde, mas também o âmbito social e econômico dos países. No período de início da crise, foram debatidas as medidas que seriam necessárias a fim de combater o problema e ainda como manteriam a economia funcionando. Existiam muitas pessoas que defendiam o fechamento total das atividades econômicas, a fim de controlar a transmissão do vírus. E tinham também aqueles que consideravam essa medida um grande erro, pois causaria uma crise sem precedentes dentro da economia. A Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, se posicionou sobre o tema na época. Mesmo sua empresa sendo totalmente dependente da venda de produtos produzidos fora do Brasil em sua maioria, e sendo também um negócio que depende de taxas de juros baixas para estimular o cliente a comprar, junto com uma inflação também baixa, para a Luiza Trajano era necessário que ocorresse um fechamento imediato das lojas, a fim de que a empresa Magazine Luiza desse o exemplo em cima do discurso que ficou conhecido como "Fique em casa, a economia a gente vê depois". Mas o Fique em Casa realmente aconteceu em todo o país, tanto que a Magalu chegou a anunciar que seria a primeira empresa a fechar suas lojas e a última a reabri-las. Nesse período, Luiza Trajano, que possuía um patrimônio estimado em 24 bilhões de reais, defendeu que o comércio não deveria reabrir, pois as pessoas não sairiam de casa para comprar devido ao problema sanitário que o mundo estava enfrentando. Para a Magazine Luiza, fechar as lojas físicas tinha um certo impacto, mas a empresa tinha uma carta na manga, que muitos outros negócios ainda não possuíam naquele período, e era a sua plataforma digital já consolidada. A crise sanitária de 2020 acelerou a digitalização em todo o mundo, e em vários aspectos da vida das pessoas. E isso foi ainda mais impactante na área do varejo. No ano de 2020, metade das vendas da Magalu vinham da sua plataforma digital, o que, sem dúvidas, diminuiu o impacto negativo do Fique em Casa, já que houve um grande estímulo econômico por parte do governo naquele ano, com um aporte de quase 60 bilhões de reais na economia, apenas com o auxílio governamental. Nesse período, houve também a facilitação na liberação de créditos, subsídios de salários e diminuição significativa na taxa de juros. Mas, apesar de tudo, os efeitos da crise foram muito além das vendas apenas pelos meios digitais. A população ficou em casa, os comércios foram fechados, as fábricas reduziram muito a sua produção, o setor de serviços e transportes foram significativamente reduzidos e o desemprego aumentou muito, pois muitos negócios que funcionavam apenas no meio presencial faliram. E mesmo com todas as questões que favoreceram o desemprego e o desequilíbrio da economia, já que os meios de produção e distribuição de bens e serviços foram muito prejudicados, as vendas no geral ficaram em níveis razoáveis, por conta do excesso de dinheiro artificialmente injetado na economia. Assim, as compras por meios digitais tiveram um aumento considerável. Mas, se o consumo está em níveis altos, como uma produção que está parada pode conseguir dar conta do aumento da demanda? E a resposta é: isso não é possível. Em um mundo globalizado, a produção de bens e serviços que passa por diversos países, e cada um possuindo sua própria medida de isolamento social, é impossível que continuassem no mesmo nível de antes da crise. E ainda mais improvável é que a produção aumentasse para atender a demanda criada pelas pessoas beneficiadas com os auxílios governamentais. E por conta disso tudo,
a economia colapsou. A alta demanda e a diminuição da oferta causaram a inflação que aflige o mundo atualmente. Desemprego, juros altos e inflação alta formaram um conjunto de fatores que favoreceu a desaceleração econômica. E um dos setores mais atingidos pela desaceleração econômica foi justamente o varejo, que é baseado em grande parte por compras a preços baixos, para serem revendidos com uma baixa margem de lucros, possuindo então uma grande concorrência e recebendo de forma parcelada com juros ao longo dos meses. Mas, pelo fato de a inflação estar alta, os preços aumentam de forma rápida. Portanto, quando a empresa do varejo acaba de receber o pagamento de um produto, o valor recebido já é o preço que a empresa vai pagar por ele para repor seu estoque. Consequentemente, a margem de lucro, que já era extremamente baixa, simplesmente desaparece. A Magazine Luiza sentiu os impactos da inflação, mas esse não foi o único motivo que causou a crise nas lojas da empresa. O aumento da competição também foi outro fator importante, pois a empresa de Luiza Trajano estava muito à frente dos concorrentes brasileiros quanto à parte de digitalização. Entretanto, surgiram no mercado brasileiro concorrentes de peso como a AliExpress, Shopee, Amazon, Mercado Livre, entre outros e-commerces. E, por essas empresas internacionais já atuarem no setor no Brasil, elas também aproveitaram a crise de 2020 e cresceram mais ainda por já possuírem uma estrutura digital muito mais robusta do que a da Magazine Luiza, já que foram criadas para funcionar apenas no meio digital, ou seja, sem operação em lojas físicas. A AliExpress, que é uma empresa chinesa, tem uma participação maior no mercado de produtos eletrônicos e acessórios importados, a um custo muito menor do que os produzidos e vendidos aqui no Brasil. A Amazon, que é uma empresa norte-americana, pratica a mesma estratégia tanto no Brasil quanto no exterior, apresentando preços muito baixos a fim de sufocar a concorrência. Essa empresa aliou seus preços baixos e serviços integrados a uma forte estratégia de marketing, que realiza mensalmente um dia de grandes promoções. Essa estratégia é semelhante à adotada pela empresa Shopee, que possui sua sede em Singapura, e se tornou um verdadeiro fenômeno na internet brasileira graças aos seus produtos muito baratos e muitos cupons de desconto. Além dessas empresas, temos também o Mercado Livre, que é um e-commerce argentino, e o forte concorrente da Amazon e da Magalu. O Mercado Livre apresentou um resultado espetacular, tendo um crescimento de 185% durante o período da crise sanitária que começou em 2020. Vale ressaltar que essas empresas não precisaram passar por nenhuma digitalização em 2020, pois seus negócios já eram realizados no meio digital e já possuíam uma logística avançada, o que os colocaram em uma expressiva vantagem em relação à Magazine Luiza e às outras varejistas brasileiras. E, ironicamente, pelo fato de a Magazine Luiza estar à frente das outras varejistas brasileiras, no que diz respeito ao comércio digital, a empresa atualmente é considerada e-commerce e não varejo. E as empresas de e-commerce têm que apresentar bons resultados em métricas que as empresas de varejo tradicional não possuem. E uma dessas métricas é o GMV, que serve para mensurar o volume total de vendas de um e-commerce, correspondendo basicamente à receita da empresa. E o GMV da Magazine Luiza teve um crescimento de 148% em 2020, mas em 2021 o GMV caiu para 22%, ou seja, houve uma queda considerável no crescimento da receita da empresa. Portanto, a percepção é de desaceleração e queda na receita. E esse foi mais um dos fatores que contribuiu na queda das ações da Magalu. E a junção desses fatores, concorrência, inflação e baixo crescimento, levaram as ações da Magazine Luiza a uma queda expressiva. A empresa que anos atrás era uma grande referência de crescimento e valorização, se tornou um investimento arriscado na Bolsa de Valores. Mas será que veremos resultados cada vez piores até culminar na falência da empresa? Luiz Bassi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira e que possui um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais, com experiência de mais de 50 anos de investimentos na Bolsa, disse o seguinte: E todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né?
As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou demais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco, ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo você compra um produto por R$1 e você fala, bom, vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. Para o Bassi, a Magazine Luiza vai falir. Não sabemos quando isso irá ocorrer, mas a crise atual complica bastante o restabelecimento da confiança dos investidores na empresa. A inflação diminuiu o poder de compra do consumidor. E com os números crescentes de inflação no Brasil, o varejo acaba sempre necessitando de grandes injeções de recursos. Com os juros elevados, a obtenção de crédito é muito mais criteriosa e também mais cara, sendo que o varejo é um dos setores que mais usam crédito a fim de gerar fluxo de caixa. Se em 2020 a Luiza Trajano falava para as pessoas ficarem em casa e fechava as lojas físicas da Magazine Luiza, hoje ela pede para as pessoas irem às suas lojas, por favor. Será que a Magazine Luiza conseguirá vencer essa crise e dará a volta por cima? Ou a empresa sucumbirá e será destruída pela concorrência? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!